Hoje o OF convida Simone Vanderlei para tratar sobre sexualidade humana. A psicóloga clínica e especialista em saúde mental é aluna do mestrado em filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Simone, o comportamento sexual humano é diverso, por isso é difícil conceituar o que é normal em termos de sexualidade. Quais fatores determinam a postura sexual de uma pessoa? Como você disse, Carol, a sexualidade é difícil ser definida, principalmente atualmente. Antigamente havia um conceito de sexualidade que pautava muito na questão da moral. Hoje é um conceito que está em transformação. Agora, pode-se dizer de modo geral que o conceito tem a ver com as preferências, ou digamos assim, identificações, e também o desejo. Isso vem das experiências, que da adolescência vão acontecendo, vão surgindo. Tratando de normalidade no sexo, o que a gente pode considerar normal e anormal? Normal e anormal é difícil considerar isso, mas a gente pode ter dois parâmetros que norteiam, digamos, o que seria normal. É o parâmetro de se os parceiros concordam entre si, nas suas condutas sexuais, e se não fere ao próximo. Então, se a partir disso não fere ao próximo, ele concorda nas suas condutas, a gente pode dizer que essa conduta é normal. Agora, hoje, atualmente, como você sabe, que você está na nossa conversa, e há uma variedade de modos de se buscar prazer. Esses modos de buscar prazer, fica a critério e desejo de cada um. Um exemplo mesmo é o poliamor. São vários casais, ou seja, são casados entre si, têm seus casamentos, mas estabelece grupos, digamos, três casais, que por si trocam seus parceiros. Não entre si esses três, ou seja, os 6 trocam, e chamam isso de poliamor. Estabelece vínculo entre eles, entre os 6, estabelece normal, patológico, você pode dizer, se estão satisfeitos, estão felizes nas suas práticas, por que não? Bom, a questão da religião, ela entra, entra e bastante, porque qual o modelo que se tem de mulher perfeita na nossa sociedade, A mulher já diz que apresenta, em decorrência exatamente dessa tentativa de conciliar as questões religiosas e os desejos que sente, apresenta algumas patologias. Um exemplo só, o vaginismo. O vaginismo é uma contração que a mulher, os músculos da vagina, que fecha de tal forma que ela não consegue ter relações. E geralmente o quê? Decorre da repressão ou a sensação de que o ato sexual em si, a realização de um desejo que não é para procriar, seria um pecado. Saindo um pouco dessa questão de gênero e de machismo, enfim, pedofilia, estupro, assédio sexual e exploração sexual profissional compõem as categorias de abuso sexual. Em todas, há a necessidade de tratamento psicológico, tanto por parte dos abusadores quanto por parte das vítimas. Será que é possível medir essas consequências traumáticas em ambos os casos? Comenta pra gente, por favor. É difícil você medir as consequências de um abuso. Porque cada pessoa vivencia de uma forma, Agora, que há consequências e consequências sérias que precisa de tratamento, sim, Isso é algo que se pode dizer. É necessário tratamento, sim, E o abuso, ele, embora se faça às vezes sexualmente, seja aconteça através de um ato sexual, ele não é só, digamos, uma violência sexual, é uma violência que envolve também outras dimensões, Envolve a dimensão do poder, que geralmente é o quê? É um adulto que abusa da criança, Ele fisicamente mais forte, a criança mais fraca, ele numa posição de poder, porque deveria cuidar, e ele numa posição de dependência. Agora, isso pode ser pai, pode ser um padrasto, pode ser parente, Então, há uma relação que não só é o desrespeito a uma liberdade, porque a liberdade
No caso que eu estou falando, né, seria o abuso não da criança, da pedofilia, mas do adulto que teria liberdade de dizer sim ou não, e quando diz não, não é respeitado, né? Como no caso da criança, esse abuso e violação também da confiança. Imagina então o trauma que causa, né? Não só é uma questão, o abuso físico, né, que tem todas as problemáticas fisiológicas, né, psicológicas, como também a questão emocional, né, e confiança. Quem ela pode confiar? Se a criança confia no pai, né, quem ela vai poder então confiar? Quer dizer, um exemplo de confiança está abalado a partir daí também, né? E isso, a longo prazo, eu imagino que pode surtir os dois efeitos. Tanto a vítima tem uma aversão absurda ao sexo, Sim, ou se transformar em um abusador. Sim, também. há estudos até que dizem uma em cada 8 crianças abusadas, isso é um estudo americano, pode se tornar um abusador. Isso por quê, né? Porque a criança, né, ela nessas primeiras relações, dependendo da época e tudo, né, a relação que ela conhece. Se ela é abusada pelo pai, né, qual a relação que ela tem como exemplo? É de abuso. Ela pode levar e repetir esse abuso, né, ao longo da vida. Agora, tanto esse caso é possível tratar, sim, né, e deve ser tratado, né? Agora, a maior violência que tem aí é o segredo. Vamos supor, né, uma família, né, o pai abusa, ou o padrasto abusa de uma criança e é mantido segredo na família. Então, se a criança nem sequer puder falar, pode. Ou quando fala, né, ninguém acredita. Então, é outro abuso que sofre, outra violência que sofre. A atitude velada, né? Que aí nem não pode buscar, não pode falar e não pode buscar um tratamento. Perfeito. E o segredo também machuca muito, não? Imagina, se acontece com o pai e a mãe não acredita. Perfeito. Doutora Simone, o UF te agradece e de antemão já fica o convite para uma próxima entrevista. Obrigada, Carol. O prazer foi meu.